Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. A Igreja da Graça, ela não é uma organização religiosa, nem uma instituição religiosa, ela é tão somente um ambiente de meditação. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco. E hoje a nossa meditação ela está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A nossa meditação de hoje tem como tema: a justiça que vem da fé nos traz paz. E na leitura que nós fizemos aqui da carta de Paulo, aos Romanos, nós destacamos 4 pontos importantes, 4 pontos que vão nos ajudar não somente a compreender a graça de Deus, o amor de Deus, não somente compreender o Evangelho de Cristo, mas também compreender como nós devemos experimentar, viver essa graça nesse mundo. As pessoas às vezes colocam uma dificuldade enorme sobre a questão do Evangelho, dizem que o Evangelho é difícil seguir a Cristo. Não, o problema é que quem coloca dificuldade, quem torna difícil o caminho, somos nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos nossos posicionamentos. Mas hoje nós vamos meditar um pouco mais, nos aprofundar e entender que por meio da fé alcançamos a justiça e essa justiça nos traz paz. E a primeira coisa que nós precisamos entender, ter em mente, é que pela fé em Jesus Cristo somos justificados. E uma vez justificados, somos pacificados em Deus. Quando nós lemos, quando nós olhamos as Escrituras, a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 a 15, que diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o escritor dos Hebreus diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ele está dizendo 4 coisas importantes para nossas vidas. Lembrando que pela fé em Cristo nós somos justificados, e uma vez justificados somos pacificados em Deus. Então a primeira coisa que nós sentimos quando entramos por esse caminho, quando nós começamos a nossa jornada seguindo o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos seguir a paz com todos. E seguir a paz com todos significa respeitar o nosso semelhante, é reconhecer não só a sua importância, mas também o seu valor como irmão. No mundo em que vivemos, no mundo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais, por mais que por meio das redes sociais, por mais que por meio da tecnologia, os espaços estão ficando cada vez mais encurtados, cada vez menores. As pessoas muitas das vezes se fecham dentro do seu mundo e, por se fechar dentro do seu mundo, se tornam uma espécie de mundo não habitado. O relacionamento que nós temos com o nosso semelhante começa a tornar-se um relacionamento apenas de conveniência. As pessoas deixam de lado muitas das vezes alguns costumes que eram feitos antigamente, aquelas rodas de conversas, aquele momento familiar onde as pessoas contavam suas histórias, relembravam momentos e se alegravam em comunidade. Quando o escritor de Hebreus diz que nós precisamos seguir a paz com todos, ou seja, nós precisamos nos pacificar primeiramente. Quando nós abraçamos o Evangelho de Cristo, como nós lemos, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados e pacificados. E uma vez justificados, somos pacificados em Deus. Por quê? Porque Cristo ele faz a primeira coisa importante em nossas vidas, que é a pacificação. Os nossos traumas, as nossas frustrações, o nosso desespero,
o nosso conflito interno, conflito de personalidades, conflito de identidade, conflito de relacionamentos, todos esses conflitos em Cristo, eles deixam de existir. Porque a primeira coisa que Cristo nos faz é lembrar quem somos e lembrar por que estamos aqui. Quando olhamos para esse texto de Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, significa justamente esse primeiro momento é respeitar o meu semelhante. É buscar um relacionamento concreto, um relacionamento onde os limites são respeitados, onde nós reconhecemos o outro como parte integrante de nós, como parte de nossas vidas, como parte de nossa existência. Isso só é possível quando nós nos reconhecemos também como entes, como seres participantes dessa sociedade, participantes dessa comunidade, participantes dessa família. Enquanto nós não nos reconhecemos dessa forma, nós não conseguimos ser pacificados, não conseguimos pacificar a nossa existência, e não pacificando a nossa existência, nós não temos como seguir a paz com todos. É comum muitas das vezes vermos pessoas entrando em conflitos e mais conflitos às vezes banais com o seu semelhante. Mas por quê? Porque dentro dele há uma verdadeira guerra, uma desordem, uma falta de organização de seus próprios pensamentos, seus próprios desejos e acima de tudo, do que ele é realmente. Então, quando Cristo entra em nossas vidas, a primeira coisa que ele nos dá é a pacificação. Ele nos ajuda a remover tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que de alguma forma nos descaracteriza. A segunda coisa importante, que em Hebreus fala sobre o que nós estamos falando aqui, é que a santificação que vem, que nós devemos seguir também para com o nosso semelhante, que o escritor diz, seguir a paz com todos e a santificação. Não é somente a paz que nós precisamos seguir com todos, mas também a santificação. Eu preciso seguir a minha santificação em relação ao meu semelhante. E essa santificação é aquela que vem da observância da vontade de Deus por meio do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Jesus Cristo, em todos os momentos, sempre nos ensinou como nós devemos viver em comunidade, como nós devemos viver em relação ao nosso semelhante. É interessante que numa das meditações que nós preparamos, eu acho que ainda não postei no nosso canal, mas em breve estarei postando, nós falamos, falamos sobre justamente isso. Você quer conhecer o Evangelho? Você quer saber como viver o Evangelho? Você quer saber como viver a graça? É só observar como Cristo tratava os seus semelhantes. Como ele tratava a prostituta, como ele tratava o publicano, como ele tratava o cego, como ele tratava o coxo, como ele tratava o leproso. As pessoas que eram desprezadas, as pessoas que eram consideradas marginalizadas, aqueles que estão à margem da sociedade, Cristo trazia por meio da sociedade, transformava suas vidas e recolocava elas no seu ciclo familiar, no seu ciclo social, no seu ciclo religioso. Por quê? Porque Cristo, ele sabia como se relacionar com os outros. Porque por meio da sua conduta, por meio da sua forma como lidar com os outros, ele demonstrava um meio de como nós podemos nos santificar. E essa santificação não é uma santificação na qual eu apenas me nego o direito de experimentar minhas paixões e meus desejos, me nego a usufruir de todas as coisas. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam e nem todas vou me deixar dominar. E é justamente nesse ponto que a santificação relacionada com o nosso próximo, ela surge. Quando eu identifico e sei o que eu posso fazer, como devo me relacionar, como eu devo ver o meu semelhante e como eu me devo santificar, como eu devo tratá-lo. Às vezes as pessoas pensam que santificação é apenas algo que está relacionado a vestes, relacionado a usos e costumes. Não, a santificação ela vai muito além, ela extrapola isso. A verdadeira santificação
Ela revela o que há de mais importante dentro de cada um de nós, revela o nosso caráter. A santificação é justamente a purificação do caráter, é a purificação do que somos, é a purificação de como vemos as coisas, como ouvimos as coisas, como falamos. A santificação é o modo como nós tratamos o nosso semelhante. Muitas das vezes, o homem em relação à mulher vê a mulher como um mero objeto sexual. Às vezes olha por outro semelhante e vê como apenas um capacho. A santificação, ela exige de cada um de nós que nós olhemos os nossos semelhantes não com aquele desejo cobiçoso de saciar nossa lascívia, mas olhar como nosso semelhante, como uma pessoa importante para nossas vidas, parte de nossas vidas, parte de nossas existências. Porque existem muitas mazelas na sociedade? É porque justamente há a falta de santificação. E essa falta de santificação, ela também existe até mesmo dentro das próprias igrejas. Muitas pessoas têm deixado de se santificar justamente por causa disso. Por falta de trato, por falta de cuidado, por falta de relacionamento, de um relacionamento sincero, verdadeiro e puro. Outro ponto também de Hebreus 12:14 que nós vemos é que é justamente o que nós devemos ter o cuidado, né, em relação ao que devemos ter, ou seja, nós temos que ter o cuidado que devemos ter para não perder a graça de Deus por amar as paixões desse mundo. É justamente isso que nós estamos falando. A paz e a santificação são dois elementos que nós devemos exercitar em nossas vidas para justamente não perdermos a graça de Deus. E como nós perdemos a graça de Deus? Quando deixamos de seguir a Cristo, deixamos de observar seus mandamentos e partimos para a busca de saciar os nossos desejos e as nossas pulsões. Isso nos lembra o filho pródigo que estava ao lado do pai, pediu tudo o que tinha, e para saciar sua vontade, a sua gula de desejos e paixões, sai pelo mundo peregrinando, sem perceber que tudo aquilo que ele possuía estava se acabando. E é interessante que a fome só chegou depois que acabou tudo que ele tinha. É interessante que Jesus Cristo disse, e houve uma grande fome. E é justamente isso que acontece quando nós não temos a pacificação e não temos a santificação relacionada com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Nós vamos gradativamente perdendo todas as coisas mais importantes de nossas vidas, porque estamos perdendo o nosso semelhante, estamos perdendo aqueles que estão à nossa volta. E quando nós perdemos, sentimos falta, sentimos um vazio dentro de nós que muitas das vezes confundimos com as nossas paixões e os nossos desejos. E na realidade, esse desejo, essa falta, esse sentimento de falta está relacionado com as pessoas boas, amáveis que poderíamos estar juntamente conosco ao nosso lado. Outro ponto também importante de Hebreus 12:14 que nós devemos levar em consideração é que nós não devemos transformar nossos corações em uma floresta de amargura. Ou seja, cultivar amargura, ressentimentos, frustrações. Às vezes nós guardamos muita amargura, carregamos um peso, um fardo enorme. Nós carregamos culpas que muitas das vezes não foram cometidas por nós. Nós as carregamos porque nos sentimos culpados. Nós carregamos porque nós estamos machucados, sentimos a dor, fomos apunhalados. No entanto, Cristo sempre nos ensina a perdoar mesmo aquele que tem nos ofendido. Nos ensina a seguir a vida. Quando Cristo nos ensina a perdoar mesmo aquele que nos ofende, Ele está querendo dizer o seguinte, olha, deixa para lá, esquece o que foi feito contigo, esquece o mal que fizeram a você, não adianta você revidar mal com mal. Isso não vai te acrescentar nada, isso não vai te engrandecer nada. Segue a tua vida, toca a tua vida, vai em frente. O mais importante é que você está seguindo. Se você parar, você está dizendo para si mesmo que tudo aquilo que as pessoas falam de você é verdade. Tudo aquilo que as pessoas taxam, você é verdade. Se alguém te fere, se alguém te bate o rosto de uma forma figurativa, esquece, deixa para lá. É difícil esquecer? É difícil esquecer. Nem todo mundo tem a capacidade de esquecer. Mas esqueça, siga em frente. Você vai encontrar algo melhor, você vai superar as suas dificuldades, você vai se tornar uma pessoa maior, melhor e engrandecida. Não pelos outros, mas por você mesmo. E aqui entra aquele princípio básico, ame. Antes de amar os outros,
ame a si mesmo. Porque quando você for amar os outros, o amor que você sente por eles é um amor verdadeiro. O segundo ponto do nosso texto, lá de Romanos 5:1, é justamente, uma vez reconciliados, entramos pela única porta que nos conduz à glória de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós lemos lá em João, no capítulo 10, nos versículos 7 e no versículo 9, que diz: tornou, pois, Jesus dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Cristo, ele é a porta das ovelhas. Ele é a entrada da salvação. Né? Por quê? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, uma vez que nós estamos reconciliados, fomos reconciliados com Deus, nós entramos pela porta, pela única porta que nos conduz à glória de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E uma vez que entramos por essa porta, nós recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. E aqui entra um ponto importante. Se Cristo é a porta que nos conduz à salvação, Ele não conduz apenas à salvação de nossas vidas. Ele nos transforma em portas de salvação para as outras pessoas. Ele nos torna ministros que têm como ministério a reconciliação. E aí entra mais um ponto importante para nossas vidas. É quando o Pai entende e aprende que, sendo ele o ministro da reconciliação, ele precisa se reconciliar com sua esposa, com seus filhos, os filhos se reconciliar com os pais, a esposa se reconciliar com o marido. O ministério da reconciliação é justamente devolver aos homens, devolver à família a unidade. Às vezes nós vivemos situações complicadas, onde há discussões, há debates calorosos, as pessoas se machucam, se ferem, mas se nós não buscarmos a reconciliação, nós nos tornamos vencidos pelo nosso próprio egoísmo, pela nossa própria maldade. E entrar pela porta que é Cristo, a única porta de salvação, significa que nós não apenas entramos, mas nos tornamos participantes desse ministério. E cada um de nós, uma vez participante desse ministério, nos tornamos um canal de bênçãos para as pessoas, através das nossas atitudes, através da nossa forma de viver, através da graça de Deus que é vivida no dia a dia, é experimentada em todos os lugares, em todos os momentos. Então, quando nós olhamos, para isso tudo, vemos que, assim como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, também Deus está em nós, por meio de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E qual é o mundo? O meu mundo, a minha existência, a minha vida, a minha família, o meu mundo, a minha existência. Porque a família, marido, mulher, filhos e filhas, se tornam uma única coisa, um único mundo, um único universo, que muitas das vezes precisa se reconciliar. O nosso terceiro ponto é interessante, na sequência de Romanos 5 e 1 a 5, quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer que nós não somente nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação gera paciência, experiência, esperança, e a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E aí nós chegamos num ponto onde que a glória que temos nas tribulações é resultado de uma vida plena em Deus, subindo os degraus da elevação espiritual. E os degraus da elevação espiritual está justamente no que Paulo fala. A paciência, que é a longanimidade, a esperança, que é o domínio próprio, que quem tem esperança tem controle. Quem tem esperança, ele se autodomina, ele domina a si mesmo. Ele é centrado, ele é equilibrado. A pessoa que não tem esperança, ela não tem domínio próprio. Ela não tem equilíbrio. Ela se desespera, ela se perde em si mesma. A esperança, que é a nossa fé. E, por fim, o amor, que é o alvo a ser alcançado, ou seja, está cheio
cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. A nossa vida, ela é cheia de dificuldades? Sim, é cheia de dificuldade. Nós passamos problemas? Passamos problemas. E por que esses problemas, essas dificuldades existem? Para justamente provocar em nós esse aperfeiçoamento, para provocar em nós esse desejo de querer superar todos os desafios. E sempre nós começamos justamente pelo primeiro degrau, que é a paciência. Nós precisamos ter paciência para observar o que está à nossa volta. Precisamos ter paciência para entender o problema em si. E entendendo o problema, possamos chegar ao entendimento de onde devemos começar, por onde devemos começar para solucionar esse problema, para superar essa tribulação, essa dificuldade. Às vezes a precipitação, ela nos leva a cometer erros e quase sempre os erros são fatais. Fatais em que sentido? Fatais não apenas da questão de nossa vida, mas fatais também em questão de trabalho, em questão de relacionamento, em questão de oportunidade. Então, muitas das vezes, nós nos precipitamos. E a precipitação para uma vida, ela simplesmente aborta várias etapas de nossas vidas. Às vezes nós passamos dificuldades, problemas, as portas, como muitos dizem, as portas não estão abertas, estão fechadas. Mas isso não significa que nós devemos parar. Nós precisamos apenas rever a nossa vida, rever o que queremos, rever o que nós buscamos. E revendo tudo isso, é como se nós estivéssemos analisando o problema, é como se nós estivéssemos levantando a cabeça diante da tribulação e procurando um lugar seguro para nós nos abrigarmos, e nos abrigando, esperamos o tempo certo para começarmos novamente a nossa jornada. Quando nós entendemos isso, nós temos essa paciência nos leva à resolução, à resolutividade de muitos problemas. E uma vez resolvido vários problemas, resolvido as circunstâncias difíceis, nós vamos ganhando a experiência de vida. E essa experiência de vida vai nos dando a certeza de que nós, naquela situação, naquele momento, nós sabemos como resolver. Então aquele problema deixa de ser problema. E uma vez deixando de ser problema, nós temos a esperança de não regredirmos, mas sempre de avançarmos. E isso serve tanto para a tua vida pessoal como tua vida espiritual. Você nunca vai retornar aos mesmos erros. Você não retorna às suas falhas. Você corrige e corrigindo você segue em frente. E quando nós temos a esperança ela se torna real, concreta, quando nós sentimos o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós sentimos isso, temos a certeza que estamos no reino de Deus, que estamos vivendo no reino de Deus, que a graça nos alcançou e agora nós estamos em Cristo. E por que eu falo isso? Porque o fruto do reino de Deus, que o Espírito gera em nós, tem um peso de glória eterna. E é justamente o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse texto tem 3 pontos importantes que nós precisamos entender para nós fecharmos a nossa meditação de hoje. E que são eles. Primeiro, nós estamos mortos para a iniquidade e para as paixões do homem primitivo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz que nós já estamos mortos para quê? Nós estamos mortos para tudo aquilo que é fútil. Nós estamos mortos para a futilidade da vida. Nós estamos mortos para aquilo que não agrega em nós nenhum peso de crescimento. Nós nos desprendemos de tudo aquilo que nos atrapalha, das distrações desse mundo. Nós andamos agora sempre com passos firmes. Nós olhamos para a realidade vendo como ela é realmente, e vendo a realidade como ela é, nós não nos assustamos. Não existe nada nesse mundo que venha nos perturbar, nos assombrar. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente, uma vez que estamos vivendo o Evangelho da Graça em Cristo Jesus, nós sabemos que todas essas coisas, elas acontecem porque elas têm que acontecer.
porque elas surgem à medida em que o homem ele vai se afastando de Deus. Os seus atos vão descambando para a maldade. E uma vez descambando para a maldade, a tendência é que a maldade venha na direção do homem por meio de tudo que podemos denominar como catástrofes. As pessoas, muitas das vezes, nesse momento de pandemia, atribuíram a pandemia a um castigo de Deus. Na realidade, a pandemia é justamente o resultado da maldade do próprio homem. É como se o homem estivesse colhendo aquilo que ele tinha semeado, que ele semeia. O segundo ponto, uma vez que mortos para a iniquidade, nós não somos nós mesmos que vivemos, mas é Cristo que vive em nós por meio do Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz, já não somos nós, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. E aqui eu acho maravilhoso essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz isso, que ele não vive pela sua própria fé, mas ele vive pela fé de Cristo. E o que é viver pela fé de Cristo? É seguindo os seus mandamentos, é repetindo os seus atos, seus gestos, é observando a sua forma de como lidar com o seu semelhante, é viver a graça, é viver a vontade de Deus de uma forma plena e absoluta. Quando nós fazemos isso, significa que Cristo está vivendo em nós. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando vivemos dessa maneira, percebemos que algo dentro de nós muda. E mudando, nós vivemos a graça em plenitude. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que criamos a Igreja Digital da Graça, é por isso que nós nos dispomos a toda segunda, quarta e sexta trazer uma palavra do Evangelho da Graça a cada um de nós, a cada um de vocês, porque nós sentimos esse desejo, essa vontade de mostrar um pouco a vocês aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que experimentamos, aquilo que sentimos, a graça de Deus de fato. Quando Cristo está em nós, nós percebemos que as coisas à nossa volta mudam. Isso nós acreditamos. Só que as coisas à nossa volta não mudaram. Mas foi nós que mudamos. Foi a nossa visão que mudou. Foi o nosso pensamento que mudou. E aí nós temos o terceiro ponto e o último ponto de nossa meditação, relacionado justamente à questão do fruto do reino de Deus, que está em Gálatas 2:20, né? Que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades, porque se fomos plantados juntamente com eles na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não serviram mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, Paulo simplesmente está nos dizendo que agora nós fomos plantados. Isso me faz lembrar uma coisa interessante. Cristo é a videira verdadeira. Né? E eu lembro quando eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, se eu não me engano, 7 ou 5 anos de idade, a minha avó nos levou para Rio Grande do Norte. Na ida para Rio Grande do Norte, ela nos levou para conhecer um lugar, eu não sei onde fica, mas eu lembro do nome, que não sei se era em Juazeiro, que tem um cajueiro. Esse cajueiro é interessante que, se eu não me engano, são 500 metros quadrados de cajueiro. Só que não são vários cajueiros. É tão somente um cajueiro que, quando suas ramas cresceram tanto que elas se fincaram na terra e depois ressurgiram novamente, como se ele surgisse uma nova árvore, um novo cajueiro. Então, é um único cajueiro que dos seus galhos surgiram outros cajueiros. Isso me chamou a atenção porque, sendo Cristo a videira verdadeira, seus galhos estão fincados aqui na terra. E nós somos esses galhos e crescemos diante de Deus como árvores frutíferas que frutificam o fruto do Espírito, para que muitos possam se alimentar e que nós também nos alimentemos desse fruto.
Então, quando nós olhamos e vemos esse texto, quando o apóstolo Paulo fala que nós fomos plantados juntamente com Cristo, né? Juntamente com ele na semelhança de sua morte, nós também o seremos na ressurreição, ou seja, nós ressurgiremos. Só que quando ressurgimos como árvores de justiça. E aqui eu acho interessante, eu gosto muito de um texto do texto de Apocalipse, mas que está escrito aqui, mas é na Bíblia de Jerusalém, eles traduziram de uma forma diferente, e eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 22, versículo 2, que diz: no meio da praça, de um lado e de outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para a cura das nações. É interessante que lá no Éden tinha apenas uma árvore da vida. Já no Apocalipse não se vê mais uma árvore da vida, mas se vêem árvores da vida. Por que são muitas árvores? Porque todo aquele que está em Cristo se torna um galho dessa árvore. Um galho que se fincou na terra, que foi sepultado com Cristo e que ressurge com Cristo como sendo árvores da vida. Então a justiça que vem da fé, ela nos traz paz. A justiça que vem da fé, ela nos traz a alegria. E essa alegria é a alegria do Espírito. Que Deus abençoe a todos. Foi um pouco longa a nossa meditação, mas eu queria muito compartilhar essa meditação com vocês. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.